Senhor presidente, senhores vereadores, senhores da imprensa, os que se fazem presentes, vereadora Nilva, vereador Josias, sejam bem-vindos a todos os internautas. Sexta-feira, eu fui no hospital. Fui ver como é que estavam as obras da quimioterapia. Estão andando, estão bem. A Zélia foi muito solícita, Zélia Ignazuk Zeitmer, foi comigo e mostrou todas as obras, como estão saindo, o que vai ser aqui, o que vai ser ali e tal. E aí, eu postei hoje no Facebook e peço vênia para ler, se eu enxergar. Está difícil. Visitei as obras da quimioterapia. Fui visitar o Hospital e Maternidade Sagrada Família na sexta-feira para ver as obras para a quimioterapia. Conversei com a administradora Zélia Ignazuk Zeitmer, que me mostrou tudo e fez um breve relato das obras e do credenciamento. As obras devem ficar prontas em setembro, podendo ficar prontas antes. Quanto ao credenciamento, informou que todo o atendimento será terceirizado com a Oncoclínica de Jaraguá do Sul, que tem um consultório aqui em São Bento, junto ao CEMOX, cujo comandante é o médico Luiz Carlos Estebel, o que é sinônimo de atendimento de excelência. Dr. Maurício, seu fiel escudeiro aqui em São Bento do Sul, está viabilizando a contratação da equipe médica, sendo tal informação crucial para a aprovação da quimioterapia no hospital. Mas o credenciamento propriamente dito ainda não começou, e não há previsão de quando e se será aprovado. Zélia acredita que o credenciamento ocorrerá. Eu também acredito. Todos nós acreditamos que vai ocorrer. Mas disse que tudo está ocorrendo porque a necessidade veio antes das mudanças das normas. Nós conversamos que, quando começou essa campanha, a legislação era uma. E muitos diziam, isso não vai acontecer nunca, não vai vir. E a legislação, em razão disso, mudou, houve certas pressões, e talvez não só São Bento, em outros estados também. Enfim, houve a mudança da legislação nesse sentido. A pressão foi feita pela comunidade e foi importante para que as portas fossem se abrindo. Isso foram palavras da Zélia. E aí eu usei a seguinte expressão: foi necessário que se metesse o pé na porta para sensibilizar as autoridades. A pressão. No que ela concordou. Estou esperando e continuando a pressionar, e a população deve fazer o mesmo, porque se formos esperar pela boa vontade dos políticos estaduais, a coisa não vai andar. Por isso, gente, vamos continuar metendo o pé na porta. Nada de se deixar iludir de novo por falsas promessas. O pai dessa criança é o povo de São Bento do Sul, mais ninguém. Vou dizer o povo de São Bento, junto com o Campo Alegre e o Negrinho, muito embora a pressão tenha vindo mais de São Bento do Sul. Campo Alegre e Negrinho seriam também beneficiados. Então, é essa a situação. Eu perguntei um prazo para ela, e ela, meio sem jeito, não sabia dizer, porque ninguém sabe dizer quando vai acontecer, né? Ela acredita que vai acontecer, ela acha que não há nada para dar errado para acontecer o credenciamento da quimioterapia. Na verdade, a criação de uma UNACOM, Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, que ultrapassa, inclusive, a simples quimioterapia, para poder existir, inclusive, cirurgias oncológicas em São Bento. Eu também acredito que vai acontecer, mas a coisa não é tão simples assim que, agora em setembro, vai acontecer a quimioterapia em São Bento. Não, não vai acontecer a quimioterapia em setembro. Ali, depois vai haver a busca do credenciamento, a aprovação no órgão tal, que vai para o governo federal, vão ver vistorias. Esse é o primeiro ponto. Com relação ao que o vereador Godoy se manifestou sobre o fórum, o prefeito foi, nos últimos dias, conversar com o presidente do tribunal, conversou com a sua assessoria, e ficaram de apresentar, dentro de 10 dias, que me parece que tinha que ser protocolado sexta-feira, um cronograma de obras a serem feitas. Então, isso, nos próximos dias, eu vou trazer para os senhores o que foi protocolado lá. Não sei se já tem? Já tem, não? Eu também não tenho ainda. Ele já deve ter protocolado na sexta-feira. Eu só faço um ponto aqui, que eu nunca levantei essa questão. O prefeito se comprometeu com o Poder Legislativo, houve uma reunião com o Poder Legislativo. Neste ponto, eu questiono. Nós, vereadores do PMDB, não participamos dessa reunião. Na verdade, houve uma negociação
entre, não sei quais vereadores. Vereador... Posso só dizer? Pois não. É presidente da Câmara com o prefeito municipal. É só isso. Mais alguém? Não, presidente Tá. da Câmara e presidente. Na verdade, eu sempre achei o seguinte, que o senhor tentou negociar a devolução desse dinheiro sem consultar os demais vereadores, pelo menos do PMDB. Pelo menos do PMDB. Só deixa eu rechaçar isso Ah. de forma veemente. Ah. Eu não negociei, até porque essa palavra é pesada com dinheiro Não, público. negociar no bom sentido. Ok. No bom sentido. Se teve alguém que ganhou com a negociação, foi o prefeito. Não. Tá, mas só para esclarecer, para espancar qualquer dúvida. Presidente da Câmara de Vereadores, prefeito municipal de São Bento do Sul. Só esses dois. E digo mais, quem estava na reunião, vice-prefeito Arildo Gesser, Pedro Ivo Diner. Tá. Só. A situação é a seguinte, todos nós sabemos, havendo sobras de recursos da Câmara, ela deve voltar. O prefeito não precisava ter assinado nenhum compromisso, ou firmado, ou dado o fio do bigode, porque esse dinheiro teria que voltar. Ele fez o compromisso, não precisava, né? E acho o seguinte, se essa definição do que seria feito, porque o senhor falou que o vereador Márcio pediu tal coisa, o outro vereador pediu tal, mas concordaram que fosse para a reforma do fórum. Para nós não foi perguntado nada. Nós não Vereador, tivemos me permita a uma oportunidade de nos manifestarmos sobre as nossas prioridades. Por quê? Porque o dinheiro volta para a prefeitura e a prefeitura faz com o dinheiro o que precisa ser feito, né? O prefeito se comprometeu. A partir do momento que se comprometeu, deve cumprir. Ponto. Vai haver alguma ação no fórum dentro desse orçamento, desse exercício orçamentário. Vai ter que existir. Até porque senão pode acontecer esse risco de perder imóvel. Quando eu era prefeito, houve uma sobra de recursos, e naquele exercício os vereadores queriam que eu destinasse tal verba para tal ação e tal. Eu falei, eu não posso, porque eu preciso desses recursos para, seja folha de pagamento, seja férias, seja saúde, mais medicamentos, enfim. O que eu estou apenas querendo dizer é o seguinte, o prefeito não precisava se comprometer com nenhuma ação. O dinheiro ia voltar para os cofres públicos. Se comprometeu. Não precisava, e ele sabia muito bem que não precisava se comprometer. Ele não fez isso porque senão não ia ganhar o dinheiro. O dinheiro voltaria de qualquer forma, porque é assim que determina a legislação. Então, eu vou trazer nos próximos dias as respostas do prefeito ao tribunal. E o que sei, eu conversei com o procurador do município sobre esse assunto. O que foi dito foi, pela assessoria da presidência do tribunal, o Poder Judiciário não quer de volta. Ou seja, não quer que venha, quer que use. Claro. Quer que use, que o município use. E o município tem algumas ideias. Tem um ponto, já passou meu tempo? Passou, mas o senhor pode... Rapidinho. Uma coisa que eu vou levantar, e que é importante, pode achar que vai ser só para a classe dos advogados, e não é, para toda a cidade. A possibilidade de se criar um posto avançado da Justiça Federal em São Bento do Sul. A imensa maioria da clientela que usa a Justiça Federal hoje em Jaraguá do Sul, não é mais Mafra, nós estamos submetidos a Jaraguá do Sul, o ano passado foi mudado, era Mafra, são pessoas que buscam a Justiça Federal por conta de questões previdenciárias. São pessoas que têm que ir para lá, fazer as audiências, fazer as perícias, e que poderiam fazer aqui em São Bento. A Justiça Federal está propensa a criar um posto aqui, para vir 2 vezes por semana, com todo o seu aparato, para fazer as audiências. As pessoas não precisam mais se deslocar. É mais ou menos a mesma ideia da quimioterapia. Para que a gente ir para lá, se pode fazer a quimioterapia aqui. Para que fazer audiência lá, se pode fazer aqui. Concorda, vereador, doutor Vanderlei? Que é advogado. Hoje, advogado que atua na Justiça Federal, é tudo online, os processos. A gente não precisa mais protocolar lá em Jaraguá. É tudo online. Só as audiências, e tem muitos processos, que nem sequer precisam de audiência, porque não precisa ter produção de outras provas. Isso é uma coisa a ser buscada. Até se cogitou, não o prefeito, eu que pensei de talvez colocar ali, porque a lei fala,
A lei estadual fala que pode ser para questão de saúde ou outro serviço público, desde que aprovado pelo Tribunal de Justiça. Isso é apenas uma questão, não estou dizendo que é para tirar de saúde, de forma nenhuma. Mas eu acho que esse assunto deve ser trazido e nós devemos conversar com a OAB de São Bento do Sul. Já perdemos a Justiça Federal para a Mafra naquela ocasião, por uma questão meramente geográfica, não por outra questão. Estamos muito próximos de Joinville e de Jaraguá. O doutor Vanderlei era presidente da OAB na época. E nós podemos ter esse ponto aqui. Se nós não fizermos isso, talvez nós percamos para Rio Negrinho. É uma coisa que nós temos que brigar para cá, porque isso vai favorecer a população de São Bento que busca a justiça. É favorecer muito mais o acesso ao judiciário. Só parte, Pois não, vereador. já que eu já estou desse, o senhor não está dizendo que para colocar ali onde que é para ser saúde, né? Não só. Pode ser, porque são 3 ambientes só que precisa. Eu já estou sabendo, precisa só 3 ambientes. Mas pode ser feito lá. Isso é uma hipótese. Sim. Eu, particularmente, acho que devia ser no centro administrativo, no Leopoldo. Exatamente, porque ali não, é um projeto... É que foi colocado. Sim, obrigado. Só estou dizendo que esse prédio não necessariamente precisa ser da saúde, a prioridade é para a saúde. Enfim, são essas considerações. Posso fazer uma pequena parte de Pois esclarecimento, vereador? Só esclarecer, novamente, não foi feito negociações com os vereadores e tudo mais. Tanto é que o vereador Lírio, numa conversa informal no ano passado, falou: Godoy, não tem como disponibilizar tanto valor para tal evento? O senhor se lembra disso? Foi uma conversa informal. Assim foi com o Márcio, assim foi com todo mundo. Nunca houve reunião de vamos definir agora a volta da Câmara financeira para o prefeito. Segundo, o senhor tem toda a razão. O prefeito não tem a obrigação de firmar um compromisso. E tem mais uma. Quando o senhor era prefeito e fizeram isso, o senhor diz: olha, eu entendo, mas meu momento não me permite. Acabou a conversa. Sim. O prefeito Fernando Turi podia ter dito: vereador César, eu gostaria também de fazer, mas meu momento não permite, então não vou me comprometer. A partir da hora que ele se comprometeu, acabou tudo. Isso é mais do que a lei mandar, isso é hombridade, é a coisa que ele está dizendo. Só para esclarecer mesmo, não houve negociações com os vereadores do PMDB, do PP, Democratas, ninguém. Foi só isso. Eu particularmente acho que houve, presidente, porque eu não fui consultado, diversos vereadores deram suas sugestões, enfim. Eu acho que, se for para nós discutirmos este ano sobras de caixa, então que nos consulte e que nós, de comum acordo, para que daí, é tal história de sempre brigar quem é o pai da criança. Dessa história parece que o pai da criança é só o presidente e alguns... Vamos cuidar dessa criança junto, a gente também quer fazer parte dessa negociação. Todos nós fomos econômicos, economizamos dinheiro aqui, e para que esse dinheiro retorne, para a gente pensar numa coisa específica, como o caso da saúde, uma coisa que atende a todos, vamos pensar em uma outra situação também. São as considerações. Muito obrigado pelo excesso de prazo. Senhores vereadores, não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores, convocando-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no próximo dia 4 de agosto, segunda-feira, às 19 horas.